Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula de anatomia, a nossa 7ª aula, Anatomia do Sistema Digestório. Eu sou a professora Michele e esse é o assunto da nossa aula de hoje. Muito bem! Nessa imagem que abre, então, a nossa aula de hoje, eu consigo ver colorido aí todo o sistema digestório, né, de um ser humano. Então, eu consigo ver esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E vejo também fígado, vesícula biliar e pâncreas, né? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai entender quais são os órgãos que compõem o sistema digestório e qual a sua principal função. Ah, professor, isso é fácil. Função do sistema digestório, digerir. Não é só essa a função desse sistema e nós vamos ver isso hoje. Muito bem. Então, o sistema digestório, ele consiste em uma série contínua de cavidades, né, ou seja, de tubos, de órgãos interligados, que vai receber o alimento do seu exterior, né, e vai ser, então, vai digerir, vai absorver, né, os elementos nutritivos e vai eliminar seus resíduos. Então, nessa imagem, ó, eu consigo acompanhar todo o sistema digestório. Então, desde a boca, que é a cavidade onde a gente vai receber o alimento, né, até essa rede de tubos, ó, o esôfago, o estômago, por onde o alimento vai passar e vai se transformar, tá? Mas antes da gente falar a função de cada sistema, é importante a gente observar essa imagem aqui, onde eu falo sobre a divisão anatômica do abdômen. Por que isso é importante? Porque dentro de incidências radiológicas, a gente vai solicitar, né? Vocês vão aprender nesse bimestre, nesse módulo, as partes do abdômen. Então, a gente vai ter uma incidência para abdômen agudo. Então, existem várias incidências para abdômen. E eu preciso saber as divisões desse abdômen, né? Como ele é dividido, para quando o médico solicitar, eu quero ver a região epigástrica. Eu quero ver a região hipogástrica. Eu consigo entender qual é a parte desse abdômen que ele está sugerindo aí um exame. Então, o abdômen, ele é dividido em quadrantes, tá vendo? Ó? Então, a gente tem 3 faixas importantes, ó. A primeira, tá? Segunda e terceira faixa. A primeira faixa é uma faixa onde a gente tem aqui 3 divisões, ó. Hipocôndrico, hipogástrico e hipocôndrio. Então, a gente tem hipocôndrio direito, epigástrico, que está no centro, ó, nessa parte superior do abdômen, e hipocôndrio. Aí eu tenho a região umbilical, ó. Então, eu tenho região lombar, que são as laterais, lombar direita, lombar esquerda e a região umbilical. E a região mais baixa aqui do abdômen, ó. Então, eu tenho região ilíaca e região hipogástrica, tá? Por que isso é importante? Porque o médico, muitas vezes, ele tá querendo ver, isso principalmente em tomografia, ele tá querendo ver um órgão que tá aqui, ó. Ah, eu quero ver se esse paciente tem uma doença, como, por exemplo, hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? É uma hérnia que se dá, ó, bem aqui, ó, entre o esôfago e o estômago. E o esôfago e o estômago tá na região hipogástrica? Não, tá na região epigástrica, né? Então, é importante vocês guardarem essa divisão anatômica do abdômen aqui, tá bom? Muito bem. Então, olha lá. Quais são os órgãos que compreendem o sistema digestório? Então, a gente vai ter um tubo digestório, né? Como eu disse para vocês, onde o alimento vai passar dentro desse tubo. E a gente vai também ter órgãos e glândulas em anexos, que o alimento não vai passar por dentro dele, mas ele vai ter função no processo da digestão. Então, olha lá, quais são os tubos, né? Por onde o alimento vai passar dentro desses órgãos. Então, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, sua primeira porção, jejuno e íleo. Intestino grosso, também dividido em 3 partes: seco, colo e reto. E depois o ânus, que é o orifício aí de eliminação de resíduos.
Então aqui o alimento vai passar por dentro desses órgãos. Mas a gente também tem os órgãos e glândulas em anexos, que são os dentes, que vão ter um papel importante, língua, glândulas salivares, pâncreas, fígado e vesícula, ok? Então vamos lá. A boca. Para que serve a boca? Para falar mal dos outros? Mentira! Não. É na boca que a gente vai ter a ingestão. É pela boca que a gente vai receber o alimento. Então a nossa boca, ela vai fazer a mastigação, ela vai fazer a lubrificação, ela vai fazer a deglutição desse alimento. Observa-se que na boca a gente tem um movimento mecânico e voluntário. Eu consigo coordenar quantas vezes eu quero mastigar. Eu consigo coordenar de que lado eu quero mastigar mais, direito, esquerdo. É na boca que eu tenho a percepção de sabores. E olha que fantástico. A nossa boca tem células nervosas que vão guardar essas sensações do palato na memória. Então, a nossa boca, ela é muito mais do que só falar. Ela é, então, a percepção do alimento, a mastigação e a deglutição, tá? Bom, é na boca também que ocorre a primeira etapa da digestão química. Então, as glândulas salivares que estão na nossa boca, elas vão liberar a saliva, né? Que é um líquido que nessa saliva a gente tem uma enzima. E o que essa enzima faz? Ela faz a primeira digestão. Ela faz a quebra do amido. Professora, o que é amido? Amido é todo alimento proveniente de carboidrato. Professora, quem quer carboidrato? O pão que você tomou café, o macarrão que você comeu no almoço, a batata do purê que você vai fazer para o jantar. Então, o amido, ele é substâncias, né, que vem do carboidrato. E é na boca que a gente quebra esse amido. Esse amido, ele vai ser, quando quebrado, transformado em glicose. E sabe o que é glicose? Açúcar no sangue. Já ouviram falar? Glicose, açúcar no sangue. Glicose, gente, é o combustível para as nossas células. As nossas células, elas só funcionam quando a gente tem duas coisas importantes: a glicose e o oxigênio. A glicose é proveniente do sistema digestório da nossa alimentação e o oxigênio da nossa respiração. Então, é lá na boca que já vai quebrar o amido, o carboidrato, em glicose, a partir de uma enzima chamada pitialina ou amilase. Os dois nomes estão corretos. E é na boca que nós percebemos as sensações, texturas, gostos, temperatura, né? E temos memória de sabores, né? Quem aqui não come, por exemplo, um bolo, né? E fala, nossa, esse bolo lembra a minha infância, porque era um bolo que a minha mãe fazia, que a avó fazia. Então, a gente também tem memória dos alimentos que a gente consome, tá? E aqui, ó, é um vídeo para mostrar como que ocorre a deglutição. Então, o alimento é recebido na boca. A nossa língua tem a função de jogar o alimento de um lado para o outro, ó, de mover o alimento para um lado para o outro, né? E ela também, ó, faz o movimento de deglutição. Observa que a gente tem uma estrutura aí, ó, que vai se abrir para o alimento passar. Essa estrutura chama epiglote, tá? Nós vamos falar dela aqui mais pra frente. Muito bem, então o que a gente tem na nossa boca? Dente e língua. O dente, ele faz a digestão mecânica. Por quê? Porque é ele que vai quebrar, ele que vai macerar o alimento aí, tá? E os nossos dentes não são todos iguais. Cada um tem um formato e cada um tem uma função de ser, né? Então aqui, ó, ao todo, a gente tem 4 incisivos, tanto embaixo quanto em cima, que eles são responsáveis por cortar o alimento. Então, quando a gente morde, é aqui na frente, né? Depois eu tenho os caninos, são 2 em cima, 2 embaixo, que são afiados, né? Que são maiores. Eles servem para rasgar, né, o alimento.
Observa que cães e gatos, né, eles têm isso bem afiado, os caninos bem afiados, bem grandes, né. Depois eu tenho os pré-molares e os molares, que são os dentes lá do fundo, que são responsáveis por amassar o alimento, tá? Aqui, ó, a gente vê o formato, né, desses dentes, tá? E a nossa língua, então? A nossa língua, ela é responsável por perceber sabores, né, texturas. Então, aqui na língua, por exemplo, a gente tem a percepção do doce, o salgado, o ácido, o amargo, né? Então, a nossa boca, ela é responsável aí pelo sabor, né? Que é essa sensação de prazer aí quando a gente come, tá? Muito bem. E ainda na nossa boca, então, além dos dentes, da língua, a gente tem as glândulas salivares. Então, a gente tem três principais glândulas aqui, né, ó. A glândula parótida, que ela fica mais aqui atrás, ó, na região, né, perto do ouvido. Eu tenho a glândula submandibular e a sublingual, ó, que tá bem embaixo da língua. Essa submandibular, ó, junto com a sublingual, às vezes quando a gente faz um bocejo ou abre a boca, às vezes a gente baba, né? Sai assim um fio de saliva porque comprimiu essa glândula. Então ela vai produzir a saliva que é responsável pela primeira digestão. A gente tem dentro da radiologia um exame contrastado chamado exame de cialografia. A gente, para fazer esse exame, é um exame contrastado, você vai colocar um ducto e vai colocar um contraste, uma substância corante, bem nesse ducto aqui, ó. E aí a gente vai investigar a funcionalidade dessa glândula. Então, é um exame contrastado aí das glândulas salivares que chama cialografia. Muito bem. Depois, então, que a gente mastigou, ensalivou, fez a primeira digestão, a gente vai engolir esse alimento. E esse alimento, ele vai passar pela faringe, né? Que é um tubo bem pequeno, ele tem coisa de 3 a 4 centímetros, né? Por onde esse bolo alimentar vai passar e vai ser conduzido aqui para o esôfago, tá? A faringe é a via de passagem diária de alimento, tá? E nela a gente tem então essa comunicação com o sistema digestório e respiratório. Nessa imagem aqui, ó, quero que vocês prestem atenção. Então o alimento ele chega, observa que tem uma estrutura aqui, ó, que ela fecha, ó, ou abre, não sei, ó. Ela direciona o alimento para o cano aqui atrás, ó. Que estrutura é essa? É a epiglote, né? A epiglote, ela serve para impedir que o alimento caia aqui nesse primeiro cano, ó, nesse primeiro tubo que é a traqueia. Que a traqueia está ligada aos pulmões. Ela é uma área apenas de circulação de ar. Em nenhum momento esse alimento pode cair aqui nesse tubo da traqueia. Então a epiglote, quando a gente engole, a gente faz esse movimento de deglutição e ela fecha, direcionando o alimento para o esôfago e impedindo que ele venha para a traqueia. Quando a gente engasga, é porque o alimento parou aqui, ó, ou bloqueou a traqueia, a epiglote, e aí você fica sem ar, porque o ar está vindo aqui dos pulmões pela traqueia, tá? Por isso que é importante quando a gente estiver fazendo as nossas alimentações, que a gente se concentre em mastigar e engolir. Falar e comer ao mesmo tempo pode atrapalhar essa epiglote e aí provocar o engasgo. Muito bem. Depois da faringe, então, a gente tem o esôfago. O esôfago, ele é um canal elástico, né, de aproximadamente de 20 a 30 centímetros. É lógico que isso vai variar de uma pessoa para outra, tá? Ele simplesmente serve para conduzir o alimento que a gente mastigou para o estômago. E isso é um movimento involuntário. Lembra que eu falei no começo da aula que a nossa boca tem um movimento voluntário? Eu consigo controlar quantas vezes eu quero mastigar. 40 vezes, hein, turma? Se você está mastigando menos, está errado. 40 vezes tem que mastigar antes de engolir. Até aqui tudo bem.
Mas depois que a minha língua jogou o alimento lá para trás, o bolo alimentar, agora é um movimento chamado peristáltico. É através desse movimento em que esse alimento vai ser conduzido até a sua excreção, até a sua eliminação. E esse movimento, ele é involuntário. Eu não consigo controlar mais ele, tá? Então, ó, o esôfago, ele vai lá desde a faringe até o estômago, tá? Esse exame, ó, é um exame contrastado que bebês, eles têm uma válvula, eu vou mostrar para vocês, que ela ainda é incompleta, né? Ela ainda é pouco desenvolvida. Então é muito comum alguns bebês terem refluxo. Então esse é um exame que chama esôfago, estômago e duodeno, EED, né? Que a gente faz contrastado para avaliar se o bebê tem refluxo ou não. Então aqui ele tá mamando, ó, um leite, né? Na verdade é uma substância contrastada, e eu consigo ver esse líquido descendo pelo esôfago dele, ó, e enchendo o estômago dele aqui, tá vendo? Então é um exame contrastado do esôfago, bem legal. Muito bem. E depois, né, do esôfago? O esôfago sofre alguma transformação? Não. O esôfago só conduz o alimento da boca até o estômago. E aí a gente chega no estômago. Então o estômago, ele é uma bolsa musculosa, né, localizado do lado esquerdo do abdômen. Muito importante isso, tem gente que fala que está com dor de estômago e põe do outro lado, né? Então ele fica localizado do lado esquerdo. Ele faz o armazenamento de alimentos até mais ou menos 1,5 litro. É lógico que isso vai variar. Gente, como o estômago é um músculo, ele pode aumentar. Então, pessoas obesas têm um estômago muito maior do que outras pessoas, tá? Por quê? Porque ele dilatou pelo volume de alimento que ele recebeu. Bom, lá no estômago, a gente vai ter a segunda etapa da digestão, né? E essa digestão, ela vai se dar por um ácido, o ácido clorídrico ou o suco gástrico, tá? Que é um ácido altamente corrosivo. Para vocês terem ideia, ele produzido artificialmente é utilizado para limpar pedra, conhecido como ácido muriático. É a mesma composição química, tá? Então, o nosso estômago, você vai ficar ali com o alimento de 2 até 24 horas fazendo a digestão. Então, a segunda etapa da digestão se dá aqui, com ácido clorídrico. Aqui, a gente vai ter a digestão de proteínas. Então, lá na boca, lembra que a gente teve digestão de amido, glicose? Então, quando a gente come pão, batata, tudo proveniente de carboidrato, a primeira digestão é na boca. Quando chega no estômago, é a segunda digestão de proteínas, as carnes, né? E tudo mais. E aqui agora, a gente muda o nome, não é mais alimento. Ele passa a chamar quimo. Ele vira uma pasta. É como se eu colocasse tudo dentro do liquidificador. Esse ácido vai fazer essa corrosão, vai fazer essa digestão. E esse alimento agora vai virar uma pasta chamada de quimo, tá? Anatomicamente, ó, o estômago ele tem na parte superior chamada de fundo, né? O corpo, tá? O antro pilórico, a parte aqui, né, pilórica, e aqui, ó, eu tenho uma válvula, tá? Então aqui eu tenho uma válvula e aqui eu tenho uma válvula. Aqui chama válvula cárdia, ó, tá vendo que aqui nesse esqueminha aqui ele fecha, ó? Então aqui eu tenho uma válvula que serve para impedir que o alimento que está no meu estômago retorne. Chama válvula cárdia. Cárdia por quê? Porque está bem perto do coração. Cardio, coração, cárdia. E aqui no final, ó, quando esse alimento já virou a pasta, o quimo, e ele vai seguir agora para o intestino, eu tenho outra válvula, chamada de válvula pilórica, tá? Ou esfíncter pilórico. Aqui pode se chamar esfíncter cardio, ou válvula cárdia, esfíncter pilórico, ou válvula pilórica, que servem para impedir o retorno desses, né, nesse processo de digestão. O estômago também, ele tem uma parede toda cheia de microvilosidades, né, uma parede enrugada.
porque ela tem essa parede mais grossa para suportar a acidez do estômago, tá? Muito bem. E aí, então, depois que eu mastiguei, que eu engoli, que eu transformei esse alimento em quimo, fiz a segunda digestão, né, no estômago, esse quimo agora vai para o intestino. O nosso intestino, ele é um tubo, né, que tem aproximadamente aí 7 metros de comprimento. Nossa, mas 7 metros é muito maior que o meu tamanho, professora. Sim, mas ele fica todo dobrado, né? Enrolado no meu abdômen. Então, ele forma aí as alças intestinais. O intestino, ele é dividido em 2 intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. E ele tem funções diferentes. Então, a gente vai ver aqui. O intestino delgado, ele tem aproximadamente 5,5 metros de comprimento, ou seja, ele é a maior parte do intestino, né? E ele vai se comunicar com o estômago pelo esfíncter pilórico e com o seco, né? Com a válvula iliocecal do intestino grosso. Então, o intestino delgado, ele tem 3 partes. A primeira parte, que é o duodeno, que é a primeira parte, né, a primeira porção dele que vai se ligar ao estômago, tem mais ou menos 30 centímetros. Depois eu tenho o jejuno, que é a maior parte, e o íleo, que é a parte final. E aí, qual que é a função do intestino delgado? A gente vai ver que a maior parte da reabsorção de nutrientes, ou seja, da absorção de tudo aquilo que a gente come, das vitaminas, dos minerais, de todos os nutrientes da alimentação, é lá no intestino delgado que isso vai ser absorvido e vai ser jogado no meu sangue, tá? Só que quando o alimento sai do estômago, o estômago não é ácido? Ele recebeu um ácido lá, né? Quando ele chega aqui no duodeno, a gente vai ter a ação de dois sucos importantes, de 2 líquidos importantes. A bile, que é uma substância que tem como função quebra de gordura, e o suco pancreático. E eles são lançados logo aqui no primeiro momento, ó. Então, o estômago, ó, duodeno, a gente tem aqui o pâncreas, né? E a gente tem aqui a bile, ó. Eles vão lançar esses 2 líquidos, a bile e o suco pancreático. Por quê? Para neutralizar o pH desse quimo. Porque lá no estômago era ácido, mas o meu intestino não está preparado para essa acidez. Então, antes desse quimo chegar para absorver os nutrientes, eu tenho aí o suco intestinal e o suco entérico, né? O suco entérico, que é suco pancreático e a bile. E aí, gente, lá eu vou ter a participação de várias enzimas, né? Que vai então fazer a absorção de todos os nutrientes, né? Que eu comi então no meu almoço e tudo mais. Depois disso, o quimo agora, né? Ele vai para o intestino grosso, que é um intestino que tem cerca de 1,5 metro de comprimento mais ou menos. E todas as substâncias que não foram proveitosas, que não serviram lá para o intestino delgado, vai chegar agora no intestino grosso e ela vai sofrer a ação de várias bactérias. Então, o nosso intestino grosso, ele tem a ação de bactérias que vai fazer a fermentação e vai fazer a absorção de algumas vitaminas, do grupo de B12, por exemplo, tá? Então, o intestino grosso, ele tem como função, né, fazer ação aí, a fermentação através das bactérias para a gente absorver algumas vitaminas. E ele tem como função também a absorção de água, transformando isso em bolo fecal, tá? Então, se eu perguntar na prova, qual é a principal função do intestino grosso? É a absorção de água. Por quê? Porque observa que em todo o processo digestório, eu vim liberando líquido, e nele então água, em todo o meu sistema. Na boca tinha saliva, no estômago tinha um ácido clorídrico, depois vem a bile, suco entérico, né, no intestino delgado. O meu corpo não pode perder todo esse líquido, né? Então, quando chega lá no intestino grosso, ele vai reabsorver essa água e vai fazer a forma das fezes.
É por isso que quando a gente fica muito tempo sem ir no banheiro, as nossas fezes saem bem ressecadas, bem duras. Por quê? Porque toda a água ali foi reabsorvida, tá? E o intestino, então, grosso, ele tem seco, cólon, que tem 3 partes, o reto e o orifício anal. Então, aqui nessa imagem, ó, eu tenho o intestino delgado tá se ligando aqui, né, ó. Então, seco, cólon ascendente, colo transverso, cólon descendente, reto e ânus, tá? Mais uma imagem aqui, ó, do intestino grosso. Essa estrutura aqui, ó, que parece uma tripinha, é o apêndice, tá? Que causa aquela doença apendicite, ó. Que hoje ele não apresenta função nenhuma no nosso corpo, tá? Só se inflamar é cirurgia imediata, porque se ele romper, né, ó, é uma tripinha, ele pode causar aí uma septicemia, uma infecção generalizada e a pessoa vem a morrer, tá? Então, lá, então pra gente finalizar a nossa aula, quais são as funções do sistema digestório? 3. Digestão, que eu vou fracionar as macromoléculas e micromoléculas, né? Ou seja, vou pegar aquele pão, aquele carboidrato, vou quebrar amido, vou quebrar glicose, né? Então, isso acontece na boca, no estômago e no intestino. Depois, eu vou fazer a absorção. Então, depois que eu digerir, eu vou absorver todos os nutrientes lá no intestino delgado. E depois, aquilo que não serviu, aquela massa que só, né, não vai utilizar mais para nada, ela vai ser excretada, então, como eliminação, como fezes, tá? Muito bem, meus queridos. Então, essa foi a nossa aula de sistema digestório. Eu finalizo aqui com uma frase para vocês, né? Ser feliz não é ter a vida perfeita, mas é deixar de ser vítima dos seus problemas e se tornar autor da própria história. Um beijo para vocês. Esse foi o tema da nossa aula de hoje. Até a próxima aula.